A chuva havia passado há horas, mas a calçada ainda cheirava a asfalto molhado e metal enferrujado. A luz dos postes morria antes de alcançar o chão, criando manchas amareladas que tremiam sobre as poças rasas. O vento empurrava sacos plásticos contra os muros descascados. Ninguém caminhava por ali, nem mesmo os cachorros de rua. O mafioso viúvo parou na esquina. Ele não olhou para os lados. Não precisava. Conhecia aquela rua como conhecia o som da própria respiração. Pesada, controlada, silenciosa. O casaco escuro pendia sobre os ombros largos, manchado de poeira e umidade antiga. Os sapatos de couro gastado tocavam o chão sem pressa. Cada passo carregava o peso de alguém que não fugia de nada, mas também não corria atrás de nada. Ele parou porque algo estava errado. Não era som, não era movimento, era ausência. Um tipo de silêncio que não deveria estar ali. Seus olhos se ajustaram à penumbra. A alguns metros de distância, encostada na parede de tijolos à vista de um mercado fechado, havia uma mulher. Ela segurava algo contra o peito, os ombros curvados, a cabeça inclinada para baixo, os cabelos molhados colados na testa. As pernas tremiam. O mafioso viúvo não se moveu. Ele apenas observou. A mulher deu um passo à frente. Vacilou. Corrigiu o equilíbrio apoiando-se na parede com a mão livre, mas o movimento foi brusco demais. O corpo dela se inclinou para o lado. Por um instante pareceu que ia cair. Não caiu, mas ficou ali, imóvel, como se qualquer movimento pudesse quebrar algo dentro dela. O mafioso viúvo inclinou a cabeça levemente. Seus olhos desceram até o embrulho que ela segurava. Não era um embrulho, era um bebê, enrolado em tecidos sujos, desalinhados, que deveriam ser brancos, mas agora eram cinza. A cabeça pequena repousava contra o ombro da mãe. Os bracinhos pendiam soltos, não se mexiam. Ele fechou os olhos por um segundo, apenas um. Quando os abriu novamente, o maxilar estava mais apertado. A mulher respirava fundo, mas cada inspiração parecia doer. Ela ajeitou o bebê nos braços, mas os movimentos eram lentos, descoordenados. As mãos tremiam. Ela tentou dar mais um passo, mas os joelhos falharam. Ela se apoiou na parede de novo, dessa vez com as costas, escorregando até ficar meio sentada, meio deitada no chão frio. O bebê escorregou-lhe um pouco no colo dela. Ela o puxou de volta, mas sem força. A cabeça da criança balançou para o lado. O mafioso viúvo deu o primeiro passo. Foi devagar, firme, os olhos fixos nela. Ele não desviou o olhar, não acelerou, mas algo mudou na forma como ele respirava. Mais curto, mais profundo, como se o ar tivesse ficado mais pesado. A mulher não o viu de imediato. Ela estava olhando para o bebê. Os lábios se moviam. Não era possível ouvir o que ela dizia. Talvez não estivesse dizendo nada. Talvez fosse apenas um som, uma tentativa de acalmar, ou de se manter acordada. Ele parou a 3 metros de distância. Ela ergueu os olhos. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Os olhos dela eram fundos, escuros, inchados. Não havia medo ali, não havia surpresa, apenas exaustão. O tipo de cansaço que ultrapassa o corpo e se instala nos ossos. Ela o olhou como se ele fosse mais um fantasma na paisagem, mais uma sombra, mais um peso. O mafioso viúvo não desviou o olhar. Ele viu a forma como os dedos dela apertavam o tecido ao redor do bebê. Viu a mancha de umidade no ombro do vestido gasto. Viu as rachaduras nos lábios dela. Viu a forma como o corpo inteiro tremia, mesmo imóvel. E viu o bebê, a pele pálida, os lábios entreabertos, a respiração rasa, quase invisível. Ele deu mais um passo. A mulher recuou instintivamente, pressionando as costas contra a parede. Os braços se fecharam ao redor do bebê. Não era um gesto de proteção. Era desespero. Era a última tentativa de segurar algo que estava escorregando pelos dedos. O mafioso viúvo parou.
Ele não ergueu as mãos. Não falou. Apenas ficou ali, parado, com os ombros ligeiramente curvados para a frente. A luz fraca do poste cortava metade do rosto dele, deixando a outra metade na sombra. A respiração dele era audível agora, controlada, pesada. Ela o encarou. Tentou dizer algo. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ela engoliu em seco. Tentou de novo. Ele está quente. A voz saiu quebrada, rouca, como se não fosse usada há dias. O mafioso viúvo não respondeu, mas os olhos dele desceram até o bebê novamente. Permaneceram ali por longos segundos. Então, lentamente, ele desviou o olhar para o rosto da mulher. Ele viu a forma como as pupilas dela se dilatavam e contraíam. Viu a forma como ela apertava os lábios. Viu a forma como as lágrimas se acumulavam, mas não caíam. Ele deu mais um passo. Ela não recuou dessa vez. Ele se agachou lentamente. Os joelhos dobraram com um movimento controlado, como se qualquer pressa pudesse assustar. Ele ficou na altura dela. O rosto dele estava a menos de 2 metros do dela agora. A luz do poste iluminava os dois de forma desigual, criando sombras que se misturavam no chão molhado. O silêncio era denso, pesado, como se o ar tivesse se solidificado entre eles. A mulher olhou para ele, realmente olhou. E algo mudou na expressão dela. Não era reconhecimento, era algo pior. Era lembrança, era dor antiga que voltava à superfície. Os olhos dela se arregalaram. Você. A palavra saiu como um sussurro, como uma acusação, como uma súplica. O mafioso viúvo não se moveu, mas algo passou pelo rosto dele. Algo rápido, quase imperceptível. Uma contração ao redor dos olhos, um aperto mínimo no maxilar, uma pausa na respiração. Ele conhecia aquela mulher. Ela segurou o bebê com mais força, mas os braços tremiam violentamente agora. As lágrimas finalmente desceram, silenciosas, pesadas. Eu não sabia para onde ir. A voz dela se quebrou no meio da frase. O mafioso viúvo fechou os olhos, apenas por um segundo. Quando os abriu, havia algo diferente ali, algo que não estava antes. Não era pena, não era raiva, era dor. Antiga, profunda, guardada em algum lugar escuro dentro dele. Ele estendeu a mão, devagar, muito devagar, a palma virada para cima, os dedos ligeiramente abertos. Não era um gesto de comando, era um oferecimento, uma permissão. Ela olhou para a mão dele, depois para o rosto dele, depois para o bebê. O bebê não se mexia. Os lábios da criança estavam ficando azulados. A mulher soltou um som. Não era choro, era algo mais primitivo. Era o som de algo se quebrando por dentro. Ele está morrendo. As palavras saíram como uma confissão. Como se dizer em voz alta tornasse tudo real. O mafioso viúvo se levantou de uma vez. Não foi um movimento brusco, mas foi rápido, decidido. Ele deu 2 passos à frente, se abaixou e, sem pedir permissão, pegou o bebê dos braços dela. A mulher não resistiu. Ela apenas desabou. As mãos caíram ao lado do corpo. A cabeça pendeu para a frente. Um soluço escapou. Ele segurou o bebê com as 2 mãos. Firme, cuidadoso, como se segurasse algo feito de vidro. A criança era leve demais, pequena demais, quente demais. Ele virou o rosto do bebê para a luz. A pele estava com manchas vermelhas, a respiração era irregular. Os lábios tremiam. O mafioso viúvo ergueu os olhos. E então, pela primeira vez, ele correu. Não foi uma corrida desesperada. Não foi descontrolada. Mas foi urgente. Cada passo era firme. Cada movimento era preciso. Ele segurava o bebê contra o peito, protegendo a cabeça da criança com uma das mãos. O casaco pesado balançava as costas dele enquanto ele atravessava a rua escura. A mulher ficou para trás, caída contra a parede, observando-o desaparecer na penumbra. Ela fechou os olhos e o silêncio voltou. O hospital ficava a 7 quarteirões dali.
O mafioso viúvo conhecia o caminho, conhecia cada esquina, cada faixa de pedestres desbotada, cada viela que cortava entre os prédios cinzentos. Ele não olhou para os lados, não diminuiu o passo, apenas seguiu em frente, com o bebê pressionado contra o peito, protegido pelo casaco pesado que ele abriu com uma das mãos enquanto corria. A criança não chorava. Isso era o pior. Ele ajustou a posição do corpo pequeno nos braços. A cabeça do bebê repousava no vão entre o ombro e o peito dele. A pele quente demais queimava através do tecido da camisa. A respiração da criança era um som fino, irregular, que surgia e desaparecia como se estivesse decidindo se continuava ou não. O mafioso viúvo apertou o maxilar. Ele virou à esquerda, cortou por um beco estreito onde a luz dos postes não alcançava. Seus passos ecoavam nas paredes de tijolos. Água pingava de algum cano quebrado acima. O cheiro de lixo e mofo se misturava ao ar frio. Ele não diminuiu a velocidade, não desviou de nada, apenas atravessou a escuridão como se ela não existisse. Do outro lado do beco, a rua se abria novamente, mais larga, mais iluminada. Um ônibus passou devagar, quase vazio. As janelas embaçadas refletiam a luz amarelada dos postes. Ele atravessou a rua sem esperar o sinal. Um carro freou bruscamente. A buzina soou. Ele não olhou. Seus olhos estavam fixos à frente. O hospital surgia no fim da rua. Um prédio baixo, de 3 andares, com tijolos escuros e janelas pequenas. A maioria das luzes estava apagada. Apenas a entrada principal brilhava. Uma luz branca, fluorescente, que cortava a escuridão como uma ferida aberta. Ele subiu os degraus de concreto rachado em 3 passadas longas. Empurrou a porta de vidro com o ombro. Ela rangeu ao abrir. O interior do hospital cheirava a desinfetante e borracha queimada. As paredes eram de um verde desbotado, sujas de manchas que ninguém se dava ao trabalho de limpar. O piso de linóleo estava gasto, com remendos de fita adesiva cobrindo os buracos. 2 cadeiras de plástico estavam viradas de lado perto da parede. Ninguém sentado nelas. A recepção ficava à direita, uma mesa de madeira lascada, uma cadeira vazia atrás dela, uma prancheta pendurada na parede. Ninguém ali. O mafioso viúvo não parou. Ele atravessou o corredor principal. Seus passos eram firmes, rápidos, mas não faziam barulho. O casaco molhado pingava no chão. Ele segurava o bebê com as 2 mãos agora, mantendo a cabeça da criança estável, protegendo o corpo pequeno de qualquer movimento brusco. Uma enfermeira surgiu de uma porta lateral. Ela era jovem, magra. O uniforme branco estava manchado de café e algo que parecia sangue seco. Os cabelos presos num coque mal feito. Ela carregava uma bandeja com seringas usadas. Quando viu o mafioso viúvo, parou. Seus olhos desceram até o bebê. Ela largou a bandeja na mesa mais próxima. As seringas chacoalharam. Ela deu 2 passos à frente. O que aconteceu? A voz dela era direta, sem rodeios, sem medo. O mafioso viúvo não respondeu. Ele apenas estendeu os braços, oferecendo o bebê. O movimento foi cuidadoso, controlado, como se estivesse entregando algo sagrado. A enfermeira pegou a criança. Seus dedos tocaram a pele do bebê e ela congelou por um instante. Os olhos dela se arregalaram. Quanto tempo com febre? Silêncio. Ela ergueu o olhar para ele. Esperou. Ele apenas a encarou de volta. O rosto dele estava impassível, mas havia algo nos olhos. Algo que ela reconheceu. Urgência. Desespero contido. Ela não perguntou de novo. Virou-se e caminhou rapidamente pelo corredor, chamando por alguém em voz alta. Uma porta se abriu. Outra enfermeira apareceu, mais velha, mais pesada. Ela olhou para o bebê e sua expressão mudou imediatamente. As 2 trocaram palavras rápidas, técnicas, que o mafioso viúvo não processou. Ele apenas observou enquanto elas desapareciam por uma porta dupla no fim do corredor. A porta se fechou.
Ele ficou parado ali. O corredor estava vazio agora, silencioso. Apenas o zumbido distante de uma lâmpada fluorescente quebrada. Ele olhou para as próprias mãos. Estavam molhadas, suadas, tremendo. Ele fechou os punhos devagar, respirou fundo, e então caminhou até a parede mais próxima e encostou as costas nela. Deslizou até ficar sentado no chão frio, os joelhos dobrados, os braços apoiados sobre eles, a cabeça inclinada para baixo. Ficou assim por muito tempo. Os minutos passaram, talvez meia hora, talvez mais. Ele não contou. Apenas permaneceu ali, imóvel, ouvindo o silêncio do hospital, o zumbido da luz, o rangido distante de uma maca sendo empurrada, vozes abafadas vindo de algum lugar que ele não conseguia identificar. A porta dupla se abriu. A enfermeira mais velha saiu. Ela tinha luvas de látex sujas de sangue. O rosto cansado, ela olhou ao redor até encontrá-lo sentado no chão. Caminhou até ele. Parou a alguns passos de distância. Ele vai sobreviver. A voz dela era neutra, profissional, mas havia alívio ali. O mafioso viúvo ergueu o rosto lentamente. Os olhos dele encontraram os dela. Ele não disse nada, apenas esperou. Infecção respiratória grave. Febre alta há dias, provavelmente. Desidratação severa. Mais algumas horas e... Ela não terminou a frase. Não precisava. Ele desviou o olhar. Onde está a mãe? A pergunta veio baixa, direta. O mafioso viúvo não respondeu imediatamente. Ele ficou olhando para o chão, para as manchas de umidade que suas roupas tinham deixado ali, para as rachaduras no linóleo. Ela vem? Ele fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu os olhos novamente, levantou-se devagar. Cada movimento era pesado, controlado. Ele ajeitou o casaco sobre os ombros. Passou a mão pelo cabelo molhado, empurrando-o para trás. Então, sem dizer nada, virou-se e caminhou em direção à saída. Espera! Ele parou. Não se virou. Você precisa preencher os dados. Nome da criança, responsável, algum documento. O mafioso viúvo permaneceu imóvel por longos segundos. Então, lentamente, virou apenas a cabeça. O perfil do rosto dele estava parcialmente iluminado pela luz fluorescente. Os olhos escuros, a mandíbula apertada. Eu volto. A voz saiu baixa, firme, sem espaço para questionamento. A enfermeira abriu a boca. Fechou. Olhou para ele. Havia algo naquele homem que impedia perguntas, algo na forma como ele ocupava o espaço, na forma como o silêncio ao redor dele parecia mais pesado. Ela apenas acenou com a cabeça. Ele saiu. A chuva tinha voltado, fina, gelada, quase invisível sob a luz fraca dos postes. O mafioso viúvo atravessou a rua e seguiu de volta pelo mesmo caminho, mais devagar agora, sem urgência, mas com algo pior, com peso, com cansaço que ia além do corpo. Ele conhecia aquela sensação. Havia sentido antes, há muito tempo. Ele passou pelo beco escuro, atravessou a rua larga, virou à direita. Seus passos ecoavam molhados no asfalto. A cidade estava vazia, silenciosa, como se todos tivessem ido embora e deixado apenas as sombras. Quando chegou à calçada onde tinha encontrado a mulher, ela ainda estava lá, encostada na parede, sentada no chão, as pernas esticadas à frente, a cabeça apoiada contra os tijolos, os olhos fechados, os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse tentando se manter aquecida. Ele parou a alguns metros de distância. Ficou ali observando. Ela não se mexia. Por um momento ele pensou que ela estivesse dormindo, ou inconsciente, ou pior. Mas então os olhos dela se abriram, lentamente, como se custasse esforço demais. Ela olhou para ele, não disse nada, apenas olhou. Os olhos fundos, vazios, como se tudo dentro dela tivesse sido drenado. O mafioso viúvo deu um passo à frente. Ela não se moveu.
Ele se agachou na frente dela, ficou ali, na mesma altura, o rosto dele a poucos centímetros do dela. A chuva fina pingava do cabelo dele, escorria pelo pescoço. Ele não limpou. Ele está vivo. As palavras saíram baixas, firmes. Ela piscou. Uma vez, 2 vezes, como se estivesse processando, como se as palavras não fizessem sentido. Então algo se quebrou dentro dela. Os olhos se encheram de lágrimas. A boca se abriu. Um som saiu. Não era choro, era alívio misturado com dor. Era gratidão misturada com desespero. Era tudo ao mesmo tempo. Ela levou as mãos ao rosto. Os ombros tremeram. O mafioso viúvo permaneceu imóvel. Ele não tocou nela. Não disse mais nada. Apenas ficou ali, agachado, observando enquanto ela desabava. Quando os soluços diminuíram, ela baixou as mãos. Olhou para ele através das lágrimas. Por que você fez isso? A voz saiu rouca, quebrada. Ele não respondeu. Apenas a encarou. E havia algo no olhar dele. Algo antigo. Algo que doía. Por que você voltou? Dessa vez, a pergunta tinha outro peso. Não era sobre o bebê, era sobre eles, sobre o passado, sobre tudo que estava entre aquele momento e a última vez que tinham se visto. O mafioso viúvo desviou o olhar. E pela primeira vez, ele pareceu menor, mais humano, mais quebrado. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, agachado, com o olhar perdido em algum ponto da calçada molhada. A chuva fina continuava caindo. Pequenas gotas se acumulavam no tecido do casaco dele, escurecendo o preto já gasto. A respiração dele era audível, controlada, como se cada inspiração exigisse decisão consciente. A mulher limpou o rosto com as costas da mão. Os dedos tremiam. Ela tentou se levantar, mas as pernas não responderam. Apenas deslizou um pouco contra a parede, ajeitando a postura. O vestido estava encharcado, grudado na pele. Ela cruzou os braços sobre o peito, tentando se aquecer. Eu não sabia que você ainda estava aqui. A voz dela saiu mais firme agora. Não era acusação, era constatação. Como se estivesse reconhecendo um fantasma que nunca deveria ter voltado. O mafioso viúvo ergueu os olhos lentamente. Encontrou os dela. Ficaram assim por longos segundos. Ele não piscou, não desviou. Apenas segurou o olhar dela com uma intensidade que fazia o ar entre eles parecer mais denso. Eu nunca fui embora. As palavras saíram baixas, graves, carregadas de algo que ele não permitiu que chegasse à superfície. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Quando os abriu novamente, havia dor ali, antiga, mal cicatrizada. Você deveria ter ido. O mafioso viúvo não respondeu. Ele apenas se levantou devagar. Os joelhos estalaram. Ele ajeitou o casaco, passou a mão pelo rosto molhado. Ficou de pé, olhando para baixo para ela. A diferença de altura criava uma sombra que cobria metade do rosto dela. Ele estendeu a mão. Ela olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. Hesitou. Por um momento, pareceu que ia recusar. Mas então, devagar, ergueu a própria mão e segurou a dele. A palma dele era áspera, calejada, quente apesar da chuva. Ele a puxou para cima com firmeza, mas sem pressa. Ela se levantou cambaleando. As pernas quase falharam de novo. Ele segurou o braço dela com a outra mão, estabilizando. Ficaram assim, muito próximos, o rosto dela na altura do peito dele. Ela não o soltou imediatamente, apenas ficou ali, segurando a mão dele, olhando para o chão, tremendo, não só de frio. Eu não queria que você me visse assim. A voz saiu em um sussurro. O mafioso viúvo fechou os dedos ao redor da mão dela. Um aperto leve, breve. Então, soltou. Vamos. Foi tudo que ele disse. Ele virou-se e começou a caminhar. Não olhou para trás. Apenas seguiu. Devagar.
como se soubesse que ela ia acompanhá-lo, e ela acompanhou. Os passos dela eram incertos, arrastados. Ela apoiou a mão na parede enquanto caminhava, usando-a como suporte. Ele diminuiu o ritmo. Não muito, apenas o suficiente para que ela conseguisse seguir. Eles atravessaram a rua vazia, passaram pelo beco escuro, pela rua larga onde o ônibus tinha passado antes. O hospital ficava cada vez mais próximo. A luz branca da entrada brilhava à frente como um farol solitário. Quando chegaram à escadaria, ela parou. Ele subiu 2 degraus, parou também. Virou-se. Ela estava olhando para o prédio, os olhos arregalados, a respiração mais rápida, as mãos apertadas em punhos ao lado do corpo. Eu não posso entrar. O mafioso viúvo desceu um degrau, ficou na mesma altura que ela. Ele está lá dentro. A voz dele não tinha emoção, apenas fato. Eu sei. Ela balançou a cabeça. Eu sei, mas eu não posso. Ela deu um passo para trás. Os olhos começaram a se encher de lágrimas novamente. Eu não tenho nada. Nenhum documento, nenhum dinheiro, nenhuma explicação que faça sentido. A voz dela subiu um tom, o desespero voltando. Eles vão fazer perguntas. Vão querer saber onde eu estava. Por que demorei tanto? Por que ele estava daquele jeito? Ela cobriu o rosto com as mãos. Eles vão tirar ele de mim. O mafioso viúvo não se moveu. Apenas observou. Viu a forma como os ombros dela tremiam. Viu a forma como ela tentava se encolher, se esconder, desaparecer. Ele deu um passo à frente. Ficou muito próximo, tão próximo que ela podia sentir o calor que vinha dele, a presença sólida, inabalável. Ninguém vai tirar nada de você. A voz dele saiu baixa, firme, sem hesitação. Ela baixou as mãos lentamente, olhou para ele, os olhos vermelhos, inchados. Você não pode prometer isso. Posso. Foi uma palavra, uma sílaba, mas carregava o peso de algo absoluto. Ela o encarou. Tentou ler algo no rosto dele. Encontrou apenas determinação, fria, inabalável. O tipo de certeza que não vinha de esperança, vinha de poder, de controle, de alguém que sabia exatamente quais cordas puxar. Por que você está fazendo isso? A pergunta voltou, dessa vez mais suave, mais vulnerável. Ele não respondeu, apenas virou-se e subiu os degraus. Ela ficou parada por mais alguns segundos. Então, devagar, começou a subir também. O corredor do hospital estava mais movimentado agora. 2 enfermeiras conversavam perto da recepção. Um médico passou carregando uma prancheta. Uma mulher idosa estava sentada em uma das cadeiras de plástico, a cabeça pendendo para o lado, dormindo. O mafioso viúvo atravessou o corredor sem olhar para ninguém. A mulher o seguia alguns passos atrás. Ele parou em frente à porta dupla onde o bebê tinha sido levado. Ficou ali, parado, olhando para a pequena janela de vidro na porta. A enfermeira mais velha apareceu do outro lado. Ela reconheceu ele imediatamente. Abriu a porta. Você voltou. Não era pergunta. Era observação. O mafioso viúvo acenou com a cabeça. Então se afastou levemente, revelando a mulher atrás dele. A enfermeira olhou para ela. Os olhos desceram da cabeça aos pés. Registraram tudo. A roupa molhada, a postura curvada, o rosto pálido, os olhos inchados. Você é a mãe. A mulher abriu a boca. Nada saiu. Ela apenas acenou com a cabeça. A enfermeira suspirou. Não era um suspiro de julgamento. Era cansaço. Era alguém que tinha visto muitas histórias parecidas. Ele está estável, respondendo bem aos antibióticos. A febre está baixando. A mulher cobriu a boca com as mãos. Um som escapou. Alívio, dor, gratidão, tudo misturado. Posso vê-lo? A voz saiu abafada. A enfermeira hesitou. Olhou para o mafioso viúvo. Ele não disse nada. Apenas devolveu o olhar. Havia algo ali.
Algo que a enfermeira reconheceu. Não era ameaça, era pedido, silencioso, pesado. Ela acenou com a cabeça. 5 minutos. Ele está dormindo. Ela abriu a porta. A mulher entrou devagar. A porta se fechou atrás dela. O mafioso viúvo ficou parado no corredor. Ele encostou as costas na parede, cruzou os braços, fechou os olhos. A enfermeira não se afastou. Ficou ali, alguns passos à frente, observando-o. Você conhece ela? Não era pergunta. Ele abriu os olhos, olhou para a enfermeira. Não confirmou, não negou. Apenas segurou o olhar dela. Ela estava desaparecida há quanto tempo? Silêncio. A enfermeira deu um passo à frente. Baixou a voz. Esse tipo de negligência, isso é reportável. Você sabe disso. O mafioso viúvo endireitou a postura. Não de forma ameaçadora. Apenas se afastou da parede. Ficou mais alto, mais presente. O silêncio ao redor dele ficou mais pesado. Ela não negligenciou nada. A voz dele saiu baixa, controlada. Mas havia algo ali, algo que fazia cada palavra pesar mais. A enfermeira o encarou. Viu a forma como a mandíbula dele estava apertada. Viu a forma como os ombros dele estavam tensos. Viu a forma como ele ocupava o espaço, como se o ar ao redor dele tivesse se solidificado. Ela deu um passo para trás. Eu preciso de documentos. Nome completo, endereço, algum responsável legal. O mafioso viúvo tirou algo do bolso interno do casaco. Uma carteira de couro gasta. Abriu. Tirou algumas notas. Estendeu para ela. Ela não pegou. Não é sobre dinheiro. Nunca é. Ele continuou segurando as notas, esperando. A enfermeira olhou para o dinheiro. Depois para ele. Depois para a porta onde a mulher estava com o bebê. Ela suspirou de novo. Pegou as notas. Enfiou no bolso. Eu não vi nada. Mas você precisa resolver isso. Logo. Ele guardou a carteira. Acenou com a cabeça. A porta se abriu. A mulher saiu, os olhos vermelhos, mas havia algo diferente ali agora. Não era só dor, era alívio, era esperança, frágil, pequena. Mas ali, ela olhou para o mafioso viúvo. Obrigada. Foi tudo que ela conseguiu dizer. Ele não respondeu. Apenas virou-se e começou a caminhar em direção à saída. Ela o seguiu. Eles saíram do hospital em silêncio. A chuva tinha parado. O céu estava começando a clarear. Um cinza escuro dando lugar a um cinza mais claro. A cidade começava a acordar. Carros passavam com mais frequência. Luzes se acendiam nas janelas. Eles caminharam lado a lado pela calçada molhada. Para onde eu vou agora? A pergunta saiu baixa, sem esperança. O mafioso viúvo parou, virou-se para ela. Ficou olhando por longos segundos. Então disse algo que mudou tudo. Comigo. Ela não disse nada. Apenas ficou parada, olhando para ele. Os olhos arregalados. A boca entreaberta. Como se estivesse esperando que ele voltasse atrás. Que dissesse que era uma piada. Que havia se enganado. Mas ele não voltou atrás. Apenas virou-se e começou a caminhar. Ela ficou ali por mais alguns segundos. Então, devagar, começou a segui-lo, os passos incertos, o corpo trêmulo, mas seguindo. Eles atravessaram ruas que começavam a despertar, lojas abrindo portas de metal, varredores empurrando lixo para o lado, ônibus passando com trabalhadores cansados olhando pelas janelas. O mundo continuava, indiferente. O mafioso viúvo não olhou para trás nenhuma vez. Apenas seguiu em frente, as mãos nos bolsos do casaco, a postura ereta, o passo firme, como se soubesse exatamente para onde estava indo, como se tivesse feito aquele caminho 1000 vezes. Eles viraram em uma rua lateral, mais estreita, menos movimentada. As casas eram velhas,
Algumas com janelas quebradas tapadas com tábuas, outras com grades enferrujadas, pichações nas paredes, carros velhos estacionados tortos nas calçadas. Ele parou em frente a uma casa no meio do quarteirão. Era pequena, de um andar só, tijolos expostos, telhado de telhas escuras com algumas faltando, uma janela na frente, com cortinas grossas que não deixavam ver o interior. Uma porta de madeira pesada, descascada, com uma fechadura antiga. Ele tirou uma chave do bolso, abriu a porta. O rangido ecoou na rua vazia. Ele entrou. Ela ficou parada do lado de fora, olhando para a porta aberta, para a escuridão lá dentro, hesitando. A voz dele veio de dentro, baixa, mas clara. Entre. Ela respirou fundo e entrou. O interior da casa cheirava a madeira velha e poeira. Estava escuro. Apenas um fio de luz entrando pela fresta das cortinas. Ele acendeu uma lâmpada. A luz amarelada revelou um espaço pequeno, simples, quase vazio. Uma sala com um sofá velho encostado na parede. Tecido desgastado, manchado, duas almofadas desalinhadas, uma mesa baixa de madeira com arranhões profundos, um cinzeiro vazio em cima, nada mais. As paredes eram brancas, ou tinham sido, agora eram cinza, com manchas de umidade nos cantos, sem quadros, sem fotos, sem nada que indicasse que alguém vivia ali. À direita, uma cozinha minúscula, uma pia. Um fogão de duas bocas, uma geladeira pequena e velha que zumbia abaixo, uma mesa dobrável encostada na parede, uma cadeira. À esquerda, uma porta fechada. Ele não olhou para ela. O mafioso viúvo tirou o casaco, pendurou-o em um gancho na parede perto da porta. Debaixo do casaco, uma camisa escura, simples, gasta nos cotovelos. Ele arregaçou as mangas devagar. Os antebraços eram marcados, cicatrizes antigas, algumas finas, outras mais largas. Ele foi até a cozinha, encheu um copo d'água, bebeu de uma vez, encheu outro, voltou e estendeu para ela. Ela pegou o copo com as duas mãos, tremendo, bebeu devagar. Água escorreu pelo canto da boca. Ela limpou com as costas da mão. Senta. Ele apontou para o sofá. Ela obedeceu. Sentou-se devagar. As pernas doíam. Os músculos protestavam. Ela afundou no estofado velho. Fechou os olhos por um instante. Quando abriu, ele estava de pé na frente dela, segurando um cobertor. Ele estendeu. Ela pegou. Enrolou-se nele. Era pesado, grosso. Cheirava a mofo e algo mais. Algo que ela reconheceu, mas não conseguiu identificar. O mafioso viúvo voltou para a cozinha. Ela o ouviu abrir a geladeira, mexer em algo, o som de água fervendo. Alguns minutos depois, ele voltou com uma xícara fumegante, chá, simples, sem açúcar. Ele colocou a xícara na mesa baixa na frente dela. Bebe. Não era ordem. Era cuidado disfarçado de comando. Ela pegou a xícara, sentiu o calor nas palmas, soprou, bebeu um gole. Queimou a língua, mas era bom. Era algo quente, algo vivo. Ele se sentou na outra ponta do sofá, longe o suficiente para não invadir, perto o suficiente para estar presente. Ele inclinou a cabeça para trás, fechou os olhos. A respiração dele era profunda, pesada, como se estivesse segurando algo por tempo demais e finalmente pudesse soltar. O silêncio se instalou. Não era desconfortável. Era necessário. Ela bebeu mais do chá. Observou o ambiente. Os detalhes. A ausência de detalhes. Não havia nada pessoal ali. Nenhuma foto. Nenhum objeto que contasse história. Era como se ninguém realmente vivesse ali. Apenas existisse. Há quanto tempo você mora aqui? A voz dela saiu baixa, rouca. Ele não abriu os olhos. 3 anos. Sozinho? Silêncio. Ela não insistiu. Bebeu mais chá. Sentiu o calor descer pelo peito. Acalmar algo dentro dela. Ela se encolheu mais no cobertor. O corpo começava a relaxar. A tensão diminuindo aos poucos. Por que você nunca procurou por mim?
A pergunta saiu antes que ela pudesse controlar. Ele abriu os olhos devagar. Virou a cabeça para ela. Os olhos escuros, profundos. Havia dor ali, antiga, enterrada. Procurei. A resposta veio baixa, simples, mas carregada. Ela o encarou. Esperou que ele continuasse. Ele não continuou. Apenas segurou o olhar dela. E havia algo ali. Algo que dizia mais do que palavras poderiam dizer. Você não me achou. Achei. Ele disse isso sem desviar o olhar. Mas você estava com ele. Ele não precisou dizer quem era ele. Ela sabia. Ela desviou o olhar. Olhou para a xícara nas mãos, para o líquido escuro balançando levemente. Eu não tinha escolha. Eu sei. A voz dele não tinha julgamento, apenas aceitação. Resignação. Ele disse que você tinha ido embora, que tinha me esquecido. O mafioso viúvo fechou os olhos. O maxilar se apertou. Uma veia saltou no pescoço. Ele respirou fundo, segurou, soltou devagar. Eu nunca te esqueci. As palavras saíram quase em um sussurro, como se doesse demais dizê-las em voz alta. Ela cobriu o rosto com uma das mãos. A xícara tremeu na outra. Ele se inclinou para a frente. Pegou a xícara dela antes que caísse, colocou na mesa. Ficou assim, inclinado, próximo, mas sem tocar. Quando ele morreu, ela não conseguiu terminar a frase. A voz se quebrou. Eu sei. Você esteve no enterro. Não era pergunta. Estive. Eu te vi. Ele não disse nada. Eu te vi no fundo, sozinho, e você foi embora antes de terminar. Ele se recostou no sofá novamente. Passou a mão pelo rosto. Cansado. Muito cansado. Eu não deveria estar lá. Deveria. A voz dela saiu firme agora, mais forte. Você foi a única pessoa real ali. Todo mundo fingindo tristeza, fingindo perda. Mas você... Ela parou. Respirou fundo. Você estava realmente sentindo. O mafioso viúvo não respondeu. Apenas ficou olhando para o teto, para as manchas de umidade, para as rachaduras, para qualquer coisa que não fosse ela. O bebê é dele? A pergunta veio baixa, controlada. Mas havia algo ali, algo que ele estava tentando esconder. Sim. O silêncio que se seguiu foi pesado, doloroso. Ele nunca soube. Ela disse isso rapidamente, como se precisasse explicar, justificar. Ele morreu antes que eu pudesse contar, e depois eu não tinha mais nada, nenhum dinheiro, nenhum lugar. A família dele me expulsou. Disseram que eu era uma aproveitadora, que estava mentindo. Ela se encolheu mais no cobertor. Eu tentei trabalhar, tentei conseguir ajuda, mas ninguém quis saber. E então o bebê começou a piorar e eu não sabia o que fazer e... A voz dela se quebrou de novo. O mafioso viúvo se levantou. Ele caminhou até a janela. Ficou de costas para ela, as mãos nos bolsos, a postura rígida. Você pode ficar aqui. Por quanto tempo? Quanto você precisar? E depois, ele virou a cabeça levemente. Apenas o suficiente para ela ver o perfil do rosto dele. Não existe depois. Ela não entendeu. Ou fingiu que não entendeu. Ou teve medo de entender. O bebê vai precisar de acompanhamento, remédios, consultas. Eu sei. Eu não tenho como pagar. Eu pago. E por quê? Ele virou-se completamente agora, encarou ela, e pela primeira vez havia algo vulnerável ali, algo exposto. Porque eu devia ter te tirado dali há muito tempo. A confissão saiu pesada, carregada de culpa, de arrependimento, de tudo que ele nunca disse. Ela se levantou devagar, o cobertor caiu dos ombros. Ela caminhou até ele, parou a poucos centímetros, olhou para cima, para o rosto dele, para os olhos que carregavam tanto peso. Não era sua responsabilidade. Era. Ele disse isso com tanta certeza, tanta convicção, que ela não conseguiu argumentar. Eles ficaram assim,
parados, muito próximos, respirando o mesmo ar pesado. E então ela fez algo que nenhum dos dois esperava. Ela se inclinou para a frente, apoiou a testa no peito dele. Fechou os olhos. Ele congelou, cada músculo do corpo tenso, como se não soubesse o que fazer, como se tivesse esquecido como se tocar alguém. Mas então, devagar, ele ergueu as mãos e as colocou nas costas dela, segurando, não muito forte, apenas o suficiente para dizer que ela estava segura. Eles permaneceram assim por muito tempo, e pela primeira vez em anos, o silêncio entre eles não doía. Ela adormeceu no sofá. O mafioso viúvo a observou por longos minutos, a respiração dela finalmente regular, profunda, o rosto relaxado pela primeira vez desde que ele a tinha visto. As mãos ainda crispadas, mesmo dormindo, como se estivesse segurando algo invisível. Ele pegou o cobertor do chão, cobriu-a com cuidado, ajeitou ao redor dos ombros dela. Ficou ali, agachado, olhando, o cabelo molhado secando em mechas irregulares, as olheiras profundas, os lábios rachados. Ela parecia menor assim, mais frágil, mais humana. Ele se afastou devagar, foi até a porta fechada à esquerda, ficou parado na frente dela por longos segundos, a mão na maçaneta, sem girar, apenas segurando. A respiração dele ficou mais pesada, o maxilar apertado. Ele abriu a porta. O quarto estava escuro. Ele não acendeu a luz, apenas entrou. Fechou a porta atrás de si. Ficou ali, apoiado contra a madeira. Os olhos fechados, o peito subindo e descendo devagar. Quando abriu os olhos, a pouca luz que entrava pela fresta da cortina revelava o suficiente. Uma cama de casal, lençóis brancos, bem esticados, nunca usados, uma cômoda de madeira escura, vazia, um guarda-roupa pequeno, fechado, e na parede ao lado da cama, uma fotografia emoldurada, a única coisa pessoal em toda a casa. Ele caminhou até a foto, parou na frente dela, ficou olhando. Era uma foto antiga, desbotada, duas pessoas, um homem jovem e uma mulher jovem, sorrindo. Ela usava um vestido simples, branco, leve. Ele usava uma camisa escura, sem gravata. Os braços ao redor da cintura dela. A cabeça dela apoiada no ombro dele. Felizes, realmente felizes. O mafioso viúvo estendeu a mão. Os dedos tocaram o vidro. Frio. Ele traçou o contorno do rosto dela na foto. Devagar, como se pudesse sentir a pele através do vidro. Então baixou a mão. Virou-se e saiu do quarto. O dia amanheceu cinzento. A mulher acordou com o som de louça batendo na cozinha. Ela abriu os olhos devagar, confusa. Não reconheceu o teto, não reconheceu as paredes. Então a memória voltou. Tudo de uma vez. O bebê, o hospital, ele. Ela se sentou rapidamente, tonta. Segurou a cabeça com as mãos. Respirou fundo. Você precisa comer. A voz dele veio da cozinha, baixa, firme. Ela se levantou, cambaleante. Foi até lá. Ele estava de costas, preparando algo no fogão. Ovos mexidos, pão torrado na chapa. Simples, funcional. Ele virou a cabeça levemente. Registrou que ela estava ali, continuou cozinhando. Senta. Ela sentou na cadeira, a única cadeira. Ele colocou um prato na frente dela, outro para ele na mesa dobrável. Ficou de pé, comendo devagar. Ela pegou o garfo, as mãos tremiam. Levou um pedaço à boca, mastigou, engoliu. Era bom. Era comida de verdade. Eles comeram em silêncio. Quando terminaram, ele pegou os pratos, lavou na pia. Ela observou os movimentos dele. Controlados, precisos, como se cada gesto tivesse sido medido 1000 vezes. Precisamos voltar ao hospital. Ele disse isso sem se virar. Eu sei. Vamos buscar ele hoje. Ela se levantou. Os olhos se encheram de lágrimas novamente, mas eram lágrimas diferentes, de alívio, de algo parecido com esperança. Obrigada. Ele não respondeu, apenas secou as mãos.
Pegou o casaco, vestiu. Ela ainda estava com as mesmas roupas de ontem, sujas, amassadas, molhadas. Ele foi até o quarto. Voltou com uma camisa limpa, simples, grande demais para ela. Estendeu. Ela pegou, olhou para ele, depois para a camisa, reconheceu o tecido, o cheiro, era dele. Pode trocar ali. Ele apontou para o quarto. Ela entrou. Fechou a porta, tirou o vestido molhado. Ficou parada por um momento, nua, tremendo, não de frio, de tudo. Vestiu a camisa dele, era grande, caía até a metade das coxas, as mangas cobriam as mãos. Ela cheirou o tecido, fechou os olhos. Era o cheiro dele, de madeira, de chuva, de algo antigo e familiar. Quando saiu, ele estava esperando perto da porta. Ele olhou para ela, para a camisa nela. Algo passou pelo rosto dele, algo rápido, mas ela viu. Era dor, era memória, era tudo que ele estava tentando enterrar. Eles saíram. O hospital estava mais movimentado. Mães com crianças na sala de espera. Pessoas tossindo. Enfermeiras correndo de um lado para o outro. Eles atravessaram o corredor até a ala onde o bebê estava. A mesma enfermeira de ontem os viu. Ela caminhou até eles, o rosto cansado. Mas havia algo diferente ali. Hesitação, desconforto. Eu preciso falar com você. Ela olhou para o mafioso viúvo. Ele acenou com a cabeça. Olhou para a mulher. Vai ver ele, eu já volto. Ela hesitou, mas então acenou. Foi até o quarto onde o bebê estava. O mafioso viúvo seguiu a enfermeira até uma sala pequena, vazia. Ela fechou a porta. Vieram fazer perguntas. A voz dela saiu baixa. Ele não respondeu. Apenas esperou. Assistente social. Disseram que receberam uma denúncia anônima sobre negligência, abandono. Ela cruzou os braços. Eu disse que não sabia de nada, que a mãe tinha trazido a criança a tempo, que estava tudo sob controle. Ela parou, olhou para ele. Mas eles vão voltar e vão querer falar com ela. O mafioso viúvo ficou imóvel, o rosto neutro, mas os olhos estavam calculando, processando. Quanto tempo? Hoje, talvez amanhã. Ele acenou, tirou a carteira. Ela ergueu a mão. Não. Ele parou. Isso já passou do ponto onde dinheiro resolve. Se você quer ajudar ela, você precisa fazer algo real. Ele guardou a carteira devagar. O que você sugere? Documentos? História consistente. Alguém que possa se responsabilizar pela criança, legalmente. Ela o encarou. Você pode fazer isso? Ele não respondeu imediatamente. Apenas ficou olhando para ela. Então acenou com a cabeça. Uma vez, firme. Posso. Ela suspirou, aliviada. Então faça rápido. Ele saiu da sala. Voltou para onde a mulher estava. Ela segurava o bebê, sentada em uma cadeira. A criança estava acordada, os olhos abertos, pequenos, escuros, olhando para ela, os bracinhos se mexendo devagar. Ela estava chorando, silenciosamente, sorrindo ao mesmo tempo. O mafioso viúvo parou na porta, observou a cena. Mãe e filho, juntos, vivos, e algo dentro dele se quebrou. Finalmente, completamente. Ele se virou, saiu do quarto. Encostou na parede do corredor. Cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremeram. Uma vez, duas vezes. Nenhum som saiu, mas tudo doía, porque ele sabia a verdade. A verdade que ele tinha guardado por tanto tempo. A verdade que ia destruir tudo. Eles voltaram para a casa com o bebê. A mulher segurava a criança como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O mafioso viúvo caminhava ao lado, silencioso, mais tenso do que antes. Quando chegaram, ele preparou um espaço no sofá, almofadas, cobertores limpos, improvisou um berço. Ela colocou o bebê ali, ficou olhando, sorrindo, exausta, mas feliz. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Mas ela disse isso sem olhar para ele. Ele estava parado perto da janela, olhando para fora, para a rua vazia. Você não precisa agradecer.
Preciso. Você salvou ele. Você me salvou. Ele fechou os olhos. Eu não salvei ninguém. A voz dele saiu baixa, carregada. Ela franziu a testa, virou-se para ele. O que você quer dizer? Ele não respondeu. Apenas continuou olhando pela janela. O que você quer dizer? Ela repetiu. Mais alto agora. Mais urgente. Ele respirou fundo. Segurou o ar. Soltou devagar. Então se virou. Encarou ela. E disse a verdade. Ele não morreu em um acidente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ela o encarou, sem entender. Ou entendendo, mas não querendo aceitar. Do que você está falando? A voz dela saiu trêmula. Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nela. O homem com quem você estava, o pai do bebê. Ele não morreu em um acidente. Ela balançou a cabeça, recuando. Não, não. Eles disseram que foi o carro, que ele perdeu o controle, que... Foi mentira. A voz dele cortou. Ela cobriu a boca com as mãos. As pernas falharam. Ela se apoiou na parede. Então como? Ela não conseguiu terminar. O mafioso viúvo fechou os olhos. E quando abriu, havia lágrimas ali. Pela primeira vez. Reais. Pesadas. Fui eu. As palavras saíram como uma confissão. Como uma sentença. Eu matei ele. O mundo parou. Ela deslizou pela parede. Caiu de joelhos. Olhando para ele. Para o homem que tinha salvado o filho dela. Para o homem que tinha matado o pai do filho dela. Por quê? A voz saiu quebrada, desesperada. Ele se ajoelhou na frente dela, olhos no mesmo nível, lágrimas descendo pelo rosto dele. Porque ele estava te matando, aos poucos, todos os dias, e eu não podia mais assistir. Ela soluçou, um som primitivo, animal. Mas você não me deu escolha. Você tirou ele de mim antes que eu pudesse decidir. Eu sei. Você destruiu tudo. Eu sei. Ela o empurrou. Fraco, sem força. Ele não se moveu. Apenas ficou ali, recebendo, aceitando. Eu te amava. Ela disse isso chorando. Eu ainda amo. Ele respondeu. E foi isso que a quebrou completamente, porque ela também amava. Sempre tinha amado, mesmo quando estava com outro, mesmo quando tentou esquecer. Sempre foi ele, e agora tudo estava arruinado, porque o amor deles foi construído sobre uma morte. E não havia como consertar isso, não havia como voltar. Ele se levantou, foi até a porta, pegou o casaco. Eu vou providenciar os documentos, o dinheiro, tudo que você precisa, mas depois disso... Ele parou, a mão na maçaneta. Eu vou embora. Não! A palavra saiu fraca, mas clara. Ele olhou para ela por cima do ombro. Ela estava de joelhos no chão, segurando o peito, chorando, mas olhando para ele. Não vá! Ele fechou os olhos. Eu preciso. Eu preciso de você. Você merece alguém melhor. Eu não quero alguém melhor. Eu quero você. Ele abriu a porta. Mesmo sabendo o que eu fiz, ela levantou devagar, cambaleante. Caminhou até ele, parou atrás dele, principalmente sabendo o que você fez. Ele virou-se, lentamente, os olhos vermelhos, inchados. Ela tocou o rosto dele, pela primeira vez desde que se reencontraram, e disse a verdade dela. Ele estava me matando, e você me salvou da única forma que sabia. Ele cobriu a mão dela com a dele, apertou, forte demais. Ela não recuou. Eu não mereço seu perdão. Eu não estou te perdoando. Ela disse isso olhando fundo nos olhos dele. Eu estou te escolhendo. Apesar de tudo, por causa de tudo. E então ela fez algo que mudou tudo de novo. Ela o beijou. Foi um beijo carregado de dor, de perda, de amor que sobreviveu ao pior. E quando se afastaram, ambos estavam chorando, porque sabiam que daquele ponto em diante não havia como voltar. Apenas seguir em frente, juntos, carregando o peso do que foi feito e do que ainda precisava ser vivido. O bebê começou a chorar no sofá. Ela se afastou, foi até ele,
pegou-o no colo, acalmou. O mafioso viúvo fechou a porta, trancou e ficou olhando. Para ela, para a criança, para a família que nunca deveria ter sido possível, mas que agora era tudo que restava. Para os dois.